Salve, salve rapaziada, professor Basílio, canal Historiando, e estou aqui para dar uma aula sobre liberalismos, teoria e prática. O objetivo dessa aula é a gente entender como é que este amplo conjunto de ideias e teorias políticas e econômicas se materializou no processo histórico. E, de certa forma, o objetivo também é a gente desmistificar alguns discursos profundamente ideológicos e compreender como é que as ideias se materializam na prática, muitas vezes de forma contraditória. Primeiramente, não existe o liberalismo, porque o liberalismo é um conceito histórico, portanto, ele vai se alterando ao longo do tempo, ao longo das condições materiais históricas. O liberalismo, portanto, nós não devemos falar de o liberalismo, mas os liberalismos. Cada tempo histórico vai forjando um conjunto diferente de ideias, que podem partilhar de um núcleo comum, mas vão dar respostas a problemas históricos diferentes. Mas quando é que este amplo conjunto de ideias surge? Na virada ali do século XVII para o século XVIII, momento esse em que um grupo social específico chamado burguesia está lutando contra o absolutismo, está buscando a ampliação das suas liberdades. Vamos entender. No século XVIII nós temos a Revolução Inglesa, nós temos a emergência das ideias de John Locke, as ideias de que o ser humano nasce livre, que a liberdade é um direito natural. A Revolução Inglesa é talvez a primeira revolução a limitar os poderes reais e instituir um governo representativo. No século XVIII, nós vamos ter aí o amplo conjunto de ideias liberais no Iluminismo. Ideias essas calcadas no fundamento da liberdade individual. A ideia de que todos são livres, todos nascem livres e a função do Estado é garantir e proteger as liberdades. Muito bem, então o liberalismo ele é um movimento do iluminismo, fundamentalmente uma luta da liberdade contra o despotismo. Uma luta da burguesia contra os poderes absolutos do rei. Muito bem. É importante entendermos que então este grupo social que vive das trocas, vive do comércio, vai lutar pela ampliação das liberdades individuais. E como é que o liberalismo se afirma? Quais que são alguns princípios do liberalismo que atravessam o tempo? Em outras palavras, como é que o liberalismo se enxerga e se representa? Toda vez que ouvimos liberalismo, como é que o liberal e os liberais se enxergam? Para os liberais e para o liberalismo é um conjunto de ideias, é um conjunto de teoria política que se afirma pela liberdade individual. Os liberais defendem a liberdade individual e principalmente o direito à propriedade privada. John Locke fala que o sujeito livre, ele é livre porque ele é proprietário de si. O liberalismo pensa a liberdade muito ligada à ideia da propriedade privada. Muito bem. Além disso, o que é que os liberais, neste amplo processo histórico, como eles se enxergam? Eles enxergam um princípio básico, a igualdade jurídica. Todos que nascem livres são iguais perante a lei, portanto devemos ter leis iguais para todos. Muito bem. E além disso, devemos ter governos, mas esses governos devem ser representativos. Esses governos devem representar a vontade da maioria. É claro que liberalismo e democracia não necessariamente são sinônimos. No século XVII, no século XVIII, liberalismo é pensado num governo representativo, mas nem todos votam. Liberalismo não significa necessariamente democracia. O voto era censitário. Votam aqueles que têm renda, votam aqueles que são iluminados pela razão. Muito bem. Mas existe a ideia de que o governo deve representar. Esse é um baita avanço se pensarmos o que era o absolutismo. Prossigamos. Meus caros, o liberalismo também se sustenta na ideia de livre mercado, na ideia de que o Estado não deve interferir na propriedade e na ideia de que o Estado não deve regular, determinar preços, o Estado deve ser mínimo. O Estado perfeito no liberalismo clássico, na perspectiva de John Locke, que não se chamou de liberal, né? Depois as pessoas vão ler o John Locke e vão falar, ó, lá estava o primeiro liberal. John Locke vai falar, a função do Estado é proteger a propriedade e exercer a justiça. Fim. Todo o resto deve ser responsabilidade do indivíduo. O indivíduo é livre e deve ser livre. Perceba, historicamente, a luta do liberalismo, que surge no 17 e no 18, é contra o Estado absolutista. Aquele Estado centralizado, autoritário, em que os poderes estavam concentrados nas mãos do rei. Muito bem.
É então com as armas dessas ideias que a burguesia lutará contra o poder absoluto, que a burguesia vai ser revolucionária. A burguesia lidera amplas revoluções, Revolução Francesa, Revolução de 1820, 1830, 1848, amplas revoluções que vão acabar com o poder absoluto e instituir um Estado liberal burguês, um Estado de liberdade individual e propriedade privada, de igualdade jurídica, de governo representativo e de livre mercado. O século XIX é um Estado, no mundo europeu, claramente, é um Estado liberal burguês. Muito bem. Você vai falar, poxa, que legal, ampliação das liberdades. Sim, ampliação das liberdades. Só que o processo histórico ele é um pouco mais contraditório, porque este liberalismo, ao mesmo tempo em que defende a liberdade individual, optou por certas políticas e por certas escolhas muito contraditórias. Perceba, nós não podemos generalizar. O liberalismo defende as liberdades no campo teórico, e muitos liberais assim o fazem, mas muitos que também defendem o liberalismo optaram por outras estratégias políticas. E são essas contradições que nós vamos tratar nesse vídeo. Cuidado com as generalizações. Tanto entender que tanto generalizações que dizem que os liberais são todos defensores da liberdade, que lindo, maravilhoso, e também achar que todos os liberais não são defensores da liberdade dos outros. Então cuidado com as generalizações. Mas vamos aos fatos, vamos aos processos históricos. Vamos lá. Já no século XIX, depois que a burguesia instituiu o seu Estado liberal burguês, o liberalismo econômico começa a ser mais valorizado do que o liberalismo político. Ou seja, o mercado é mais livre do que as pessoas. Ou seja, quando a classe trabalhadora, quando os movimentos populares começam a reivindicar, a burguesia falou, ó, veja bem, cuidado para não abusar da sua liberdade. Só existe liberdade dentro das instituições, dentro do parlamento. Esse negócio de manifestação na rua, esse negócio de revolução que nós acabamos de fazer para derrubar o rei absoluto, cuidado, isso é perigoso. Não devem fazer, senão vocês serão punidos pela justiça. Então perceba, já no 19 a coisa começa a ficar meio estranha. O mercado é livre e as pessoas nem tanto. Isso no mundo europeu. O problema é como este Estado liberal burguês do 19 vai se expandir para o mundo. E são essas contradições que eu queria ressaltar. Vamos entender como é que a história do liberalismo na prática se materializa? Meus caros, a escravidão. A escravidão no século XIX se sustenta em princípios liberais. Não estou entendendo. O liberalismo não é a defesa da liberdade? É! Só que muitos escravocratas vão usar os princípios liberais da propriedade privada para defender a escravidão. Afinal, os seus escravizados eram propriedade privada deles. Portanto, se vivemos no Estado liberal, o Estado não pode acabar com a escravidão porque ele está tomando a minha propriedade. Ou seja, o liberalismo sustentou teoricamente a escravidão? Sim, no século XIX, em países como os Estados Unidos e como o Brasil. Nos Estados Unidos, os escravocratas do Sul usaram o liberalismo para defender a escravidão, assim como os escravocratas do Brasil, que, por sinal, foi o último país do mundo a abolir a escravidão. Mas não só a escravidão foi sustentada com princípios liberais, o que é mais também o colonialismo. Estados potencialmente liberais, como a Inglaterra e a França, foram responsáveis por uma das experiências mais violentas e bárbaras da história da humanidade, o colonialismo. Em nome dos valores liberais, em nome dos valores de liberdade, tomaram a África e a Ásia. Em nome de levar o progresso, a civilização e a liberdade, exploraram e barbarizaram populações africanas e asiáticas. Perceba, estados liberais europeus, mas que no continente africano lá não havia liberdade. Liberdade para nós, opressão e violência para os outros, mesmo que em nome da liberdade. Além disso, outro fenômeno interessantíssimo, o racismo. Estados liberais coexistiram junto com estados racistas, na verdade dentro do mesmo estado. Um exemplo claro, os Estados Unidos da América e a África do Sul. Estados com uma ampla legislação liberal, sustentados nos princípios do liberalismo, mantiveram leis de segregação racial. Aí você vai falar, nossa, mas é contraditório. É. A experiência prática e histórica do liberalismo é contraditória com o discurso teórico. Por isso que é importante a gente entender teoria e prática desses discursos políticos para que entendamos justamente estas contradições. E além disso,
Os liberais defendem um governo limitado, um Estado com poderes limitados, um governo representativo, liberdades individuais. Porém, os mesmos Estados liberais patrocinaram regimes ditatoriais e autoritários. Os mesmos Estados Unidos da América que criticaram o regime cubano, que criticaram as ditaduras durante a Guerra Fria, patrocinaram golpes de Estado e patrocinaram regimes ditatoriais e autoritários. Muitas vezes, como o caso brasileiro, e especialmente como o caso do Chile. 11 de setembro de 1973, golpe de Estado que derrubou o presidente Allende. Constituiu-se um Estado autoritário, ou seja, sem liberalismo político, mas um Estado liberal economicamente. O Chile foi a primeira experiência, o balão de ensaio do neoliberalismo. Lá os Chicago Boys, lá os aspirantes da escola austríaca, inspirados pelo professor Milton Friedman, baseado nas ideias do Mises, nas ideias do Hayek, aplicaram um Estado autoritaríssimo politicamente, Pinochet. Por outro lado, um Estado que era profundamente liberal economicamente, o balão de ensaio do neoliberalismo. Exemplo para Margaret Thatcher e Ronald Reagan. Ou seja, na prática, esses países liberais constituíram muitas vezes ditaduras autoritaríssimas, mas liberais economicamente. É importante lembrar, o Mises, em algumas de suas obras, ele fala: é melhor um Estado autoritário que garanta a liberdade econômica do que um Estado democrático que acabe com a liberdade. Daqui a pouco eu vou citar aqui embaixo a referência do Mises. Muito bem, então perceba, teoria e prática entram em choque. Outra materialização de choque disso, Arábia Saudita, ou os Estados Unidos, que criticam certos regimes autoritários, defendem e sustentam a manutenção da Arábia Saudita, um Estado profundamente autoritário, um Estado teocrático islâmico que patrocina, enfim, organizações terroristas, mas um aliado econômico e um aliado diplomático. Portanto, o discurso e a prática são permeadas por contradições e interesses econômicos. E por falar nisso, você vai falar, pô, mas se o liberalismo defende tanta liberdade, por que ele sustenta aí essas coisas meio contraditórias? Por quê? Escravidão, colonialismo, racismo e ditaduras são formas de exploração econômica. Ou seja, os estados liberais e os proprietários desses países centrais ganham dinheiro com todas essas práticas. Colonialismo, racismo, escravidão e ditaduras são formas brutais de exploração, são formas de legitimar explorações sobre outros povos, portanto aumentar a margem de acúmulo. Perceba, isso está coexistindo com o liberalismo. Na verdade, não é contraditório, são práticas complementares. A minha liberdade é garantida pela exploração do outro. Muito bem. E, de certa forma, o belo discurso da liberdade, ele encanta, mas, por outro lado, ele mascara, ele maqueia as experiências históricas reais. Ele maqueia um conjunto amplo de práticas de exploração, porque afinal, veja só, nós defendemos a liberdade. Mas enquanto defendemos a liberdade, patrocinamos golpes de Estado, mantemos colônias, somos estados segregacionistas, como Estados Unidos, como a África do Sul. Além disso, outro mito, só pra gente concluir a aula, o protecionismo. Interessante pensarmos que vários estados que, depois de sua Revolução Industrial, defendem radicalmente o liberalismo econômico, até se industrializarem, eram duramente protecionistas. Afinal, precisavam proteger a sua indústria que estava nascendo. O grande exemplo, os Estados Unidos da América no século XIX. O norte industrial defende um rígido protecionismo econômico para desenvolver sua indústria. Depois que desenvolveu, depois que eu venceria a concorrência, aí defenderemos a liberdade dos mercados. Meus caros, então liberalismo na teoria e na prática são coisas que muitas vezes entram em choque. Você que defende o liberalismo, você que se considera um liberal, entenda essas contradições para que você possa ser coerente com as próprias ideias no processo histórico. Além disso, já que estamos no Brasil, vamos lembrar uma coisa importante. No Brasil, o Brasil é um dos países com maior taxa de mortalidade, maior taxa de letalidade. O Brasil é um país barbaramente violento.
Se defendemos a liberdade do mercado, devemos radicalmente defender a principal das liberdades, o direito à vida. Devemos nos indignar diante de toda a violência, de toda a barbárie, de todo massacre. Enfim, provocações para que reflitamos sobre isso e entendamos o nosso papel nessas discussões sobre liberdade. Eu sou o professor Basílio do canal Historiano. Se você curtiu esse vídeo, dá o like aqui. Liberalismos, teoria e prática. Um forte abraço, dá uma olhadinha na lousa e já vou parar o vídeo.